Alô? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vim falar um pouquinho para vocês sobre design de software, que acho que ultimamente é um assunto que muitos desenvolvedores estão esquecendo. Vou me apresentar, porque aqui eu acho que quase ninguém me conhece, só o pessoal da faculdade. Meu nome é João Vitor, tenho 19 anos. Um pouquinho da minha vida acadêmica, atualmente eu faço graduação de análise e desenvolvimento de sistemas na FATEC. Sou formado em redes de computadores no Senai, técnico em redes. E quando eu tinha 11, 12 anos, eu me interessei em fazer um curso de web design aqui na Microcamp de São José dos Campos, que fez eu escolher o rumo da programação e desenvolvimento e também me abriu muito a mente em relação à parte de design do software. Eu também possuo algumas outras certificações aqui embaixo. A minha vida profissional é resumida nessas 3 empresas, praticamente. A primeira é a Menoica, aqui de São José. A segunda é a Navarro, Transporte Executivo, onde eu e meu chefe, que está presente também, obrigado pela presença, a gente desenvolveu uma solução para agendamento de transporte executivo online, com uma interface muito boa. E atualmente eu me encontro agora na Imagem, onde a gente trabalha com geoprocessamento de dados. Mas vamos ao que interessa. A abordagem da palestra de hoje não vai ser sobre métodos ágeis para desenvolvimento de um software, e sim do design de software em si. O que é o design de software? Do que se trata? Qual a importância que um design de software tem na aplicação? As vantagens e a valorização de um profissional que está alinhado ao design de software na sua aplicação? As escolhas que um desenvolvedor tem e deve apresentar para um cliente na hora de estudar o programa que ele vai querer? E umas formas de melhoria para a sua aplicação. Bom, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a experiência de usuário. Para quem não sabe o que é o User Experience, é um comportamento ou emoção que o seu usuário transmite para você de volta quando você entrega um programa, uma aplicação final para ele. Por exemplo, o que vocês iriam me dizer se eu te entregasse um programa totalmente bagunçado, assim? Pô, que droga, né? Então, esse aqui já seria um exemplo de um programa um pouquinho melhor, com as interfaces mais organizadas, os botões um pouco maiores. O usuário não iria se perder tanto quanto esse daqui, que é totalmente desorganizado. Porque, afinal, o usuário final, na verdade, é esse que vocês estão vendo. Você vai lidar com diferentes tipos de cliente. Ele pode ser um especialista em TI, ou um cara que não sabe nada, só que é um software para a loja dele. Então, você tem que trabalhar em conjunto com o usuário final. E como tornar o seu produto fácil e produtivo, o seu sistema fácil e produtivo? Usando o termo usabilidade. Para quem não sabe o que é isso, é a facilidade que o usuário manuseia ou aproveita do seu aplicativo, do seu programa. Tem as 3 principais variáveis na usabilidade, que seria a eficiência, satisfação e a facilidade que o seu cliente tem em relação ao seu programa. O design ele se aplica em 90% dela. Só para frisar, eu não sou designer, eu sou desenvolvedor, mas é uma parte que eu me interesso bastante, o design de software. Um exemplo da usabilidade seria o iPhone e um dispositivo da Samsung, um Android, por exemplo. O que seria a usabilidade nele? A usabilidade seria, por exemplo, a Apple, por que será que ela não aumenta o tamanho do iPhone? Porque você pode conseguir mexer no iPhone totalmente com um dedo só, com uma mão, na verdade. Já a Samsung está consumindo telha já de smartphone. Então, além do design, que a Apple é muito reconhecida por isso, a usabilidade também é muito importante dentro de um software e de uma aplicação. Outro exemplo aqui também seria, por exemplo, se alguém chegasse para você e oferecesse um notebook qualquer, um MacBook, qual que você ia escolher? O mais bonito, né? Mesmo uma pessoa que não entende nada, ia pegar um da Apple. Beleza, quais as vantagens que o design na sua aplicação traz para você? O seu sistema fica mais claro e objetivo, a facilidade do usuário em usar o seu programa, menos documentação explicativa, o cara não vai ficar te ligando toda hora, como que faz isso, como que faz essa nova requisição,
você tem que clicar em arquivo, novo, nova requisição, insere uma string. Não, você vai clicar aqui, ó, nova requisição. E outra coisa também, você vai ter o seu cliente surpreendido. Como assim seu cliente surpreendido? Você vai conseguir até enrolar ele um pouco mais. Como assim enrolar? Não adianta você ficar lá passando noites e noites e noites, desenvolvendo milhares de linhas de código, você pega e entrega o seu programa final para o usuário, uma simples tela com os botões mal organizados, o cara vai falar, pô, não é isso que eu pedi, como que eu vou mexer nisso? Não estou entendendo nada. Agora, se você apresenta só a tela para o cara, com os botões certinho e tal, uma ideia legal de um software, o cara vai falar, putz, é isso mesmo que eu queria. Mesmo você tendo desenvolvido nada de código. E você vai ganhar mais tempo. A valorização de um desenvolvedor que está alinhado junto ao design é muito grande. Os desenvolvedores, mesmo que eles sejam o cara mais cabuloso, o melhor possível da universidade, do serviço dele, ele não vai ser tão valorizado quanto o profissional que entende muito de design, que entende um pouco. A aplicação dele vai estar sempre atrás. Um exemplo disso é onde eu estou agora, por exemplo, na imagem. Eu comecei a desenvolver algumas coisas em JavaScript e o meu supervisor pediu para mim fazer algumas telas, alguns ícones, né, a gente trabalha com mapas, né, então comecei a desenvolver alguns marcadores para o mapa, algumas coisinhas legais lá. E nisso o pessoal foi vendo, né, aí o pessoal falou, putz, eu vou pedir para ele sempre fazer isso para mim e tal, não sei o quê. Aí agora todo mundo, quando precisa de alguma coisa, fala lá com o estagiário lá, o figurinha. O pessoal está me chamando de designer lá, de figurinha. E isso é muito importante, porque é o reconhecimento que você tem na sua empresa. Você fica muito à frente dos outros. Uma vez um professor meu me explicou que quando você for apresentar um software ou estudar a maneira de que você vai fazer o seu software, na análise de dados, quando você for ter uma conversa com o seu cliente final, antes de começar a desenvolver, você precisa ter 3 variáveis, 3 coisas que você tem que deixar exposto para ele. A primeira seria o tempo, o custo e o design da aplicação. O que seria isso? Você tem que deixar bem claro para ele que ele vai ter direito a escolher 2 coisas e você, desenvolvedor, vai escolher uma delas. Por exemplo, se o cara escolhe tempo e custo, beleza. Você vai desenvolver uma aplicação rápida, ele quer que você faça alguma coisa rápida, e com baixo custo. Tá, o que você vai fazer? Você vai dar para o seu primo de 5 anos desenvolver as telas para ele, fazer a interface gráfica. Porque você não vai estar ganhando quase nada, e você vai ter que fazer isso em um período muito curto de tempo. Opa. Agora, se ele escolhe o custo e o design, beleza. Eu vou ter quanto tempo eu quiser para fazer. Porque ele quer uma aplicação barata, com um design legal. Tá, mas eu não tenho só dele para fazer, né? Tem mais coisa para fazer. Beleza, eu escolhi o tempo. O ideal para nós, desenvolvedores, seria que ele escolhesse o tempo e o design. Porque o que sobraria para nós? O custo. O cara quer um programa que seja entregue daqui 30 dias com um design muito bom. O que você vai fazer? Tá bom, assina um contrato aqui, 10 mil. Beleza, simples. E é isso que a gente tem que ter em mente. Aqui algumas formas de melhoria de aplicações web ou não também, você pode usar em outros, qualquer aplicação. O Photoshop e o CorelDRAW são umas coisas muito importantes, todo desenvolvedor eu acho que devia saber. O Photoshop, sempre você vai precisar, alguém vai pedir para você uma imagem com fundo transparente, você sempre vai precisar colocar em algum lugar uma imagem com fundo transparente, você vai ter que saber fazer isso. O CorelDRAW também é importante porque, por exemplo, o cara te manda uma imagem minúscula de um logotipo da empresa dele e ele quer que esteja lá na tela principal do programa dele uma puta imagem enorme da empresa dele, na tela de boas-vindas. Beleza, como você vai fazer isso? Esticar? Deixar a sua interface horrível, feia? Não, você vai ter que vetorizar isso. E às vezes ele não tem o vetor, não tem a imagem boa, porque a empresa que ele contratou antigamente para fazer o logotipo sumiu do mapa. Entendeu? Desculpa. Aqui também tem outras formas de você melhorar um software, uma aplicação web, né? Aqui o HTML5, que muita gente ainda não está utilizando, que tem muitos recursos bons, em conjunto com o CSS3 também. O Bootstrap, muita gente também não conhece.
e o Silverlight da Microsoft. Bom, isso daqui é um resumo de toda a parte que eu tinha para falar. E eu acho que eu já acabei já. Quem quiser fazer alguma pergunta ou entrar em contato comigo, eu estou sempre à disposição aí. E é isso, eu agradeço aqui pela presença de vocês.